Olá, meus irmãos, vamos para mais uma lição da nossa escola dominical, hoje tratando sobre o sétimo mandamento, de acordo com o nosso catecismo maior. Então, na pergunta 137, como de praxe, ele começa fazendo a seguinte pergunta: qual é o sétimo mandamento? E a resposta é: o sétimo mandamento é: não adulterarás. Aí na pergunta 138, ele vai falar sobre os deveres que são exigidos neste mandamento, ou seja, aquilo que eu devo fazer conforme o sétimo mandamento. Então, pergunta 138 diz assim: quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Então, vamos lá enumerá-los aqui conforme o nosso símbolo de fé. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. Então, o primeiro ponto aqui é quando ele fala da castidade do corpo, dessa santidade do corpo, dessa preservação. E isso deve, obviamente, ser preservado não apenas nas atitudes, mas também, como ele diz aqui, no entendimento, nos afetos e palavras. Então, eu não posso pecar contra esse mandamento com atos, nem com palavras, nem com pensamentos, nem nos meus relacionamentos afetivos. E aqui vem algo muito importante, porque nós vivemos hoje num mundo que é um mundo que vive em função da sexualidade ilícita. E nós não podemos ser assim. Vivemos num mundo erotizado, mas nós devemos lutar contra e manter a castidade em todas as áreas. O que inclui aqui algo interessante nas palavras. Eu preciso também ser casto nas palavras para não pecar contra o Senhor, nem contra os meus irmãos. Ele continua dizendo: a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. Então, eu também devo ser vigilante quanto a tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu cheiro, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo, principalmente o olhar, como aqui ele coloca. Então, o sétimo mandamento ele precisa ser cumprido, né, através dos meus sentidos, todos os meus sentidos. Eu não posso submeter esses sentidos que eu tenho para quebrar este mandamento. Como eu disse, nós vivemos hoje num mundo extremamente erotizado e por isso devemos, de todas as maneiras, lutar contra este pecado, que é algo bastante difícil por conta da nossa própria natureza. Ele continua dizendo aqui quanto aos deveres relacionados ao sétimo mandamento: a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação. Veja que aqui ele está falando da prática íntima, da intimidade pura, da intimidade sem pecado. Por isso, então, ele vai dizer que nós devemos ter temperança, ou seja, ter equilíbrio quanto a esta área. Nós devemos conservar a conservação da sociedade de pessoas castas, ou seja, a castidade é algo que, sim, pode ser realizado. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isto. Ao mesmo tempo, ele fala a modéstia no vestuário. E aqui é um ponto também muito importante. A modéstia no vestuário, como eu me visto, como eu me apresento. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Eu preciso ser sóbrio na forma como eu me apresento. Então, eu não posso colocar roupas curtas, roupas apertadas, roupas insinuantes, roupas que escondem mostrando. Isso tanto para homem quanto para mulher. Isso é para ambos os sexos. Por isso que eu preciso estar
em alerta, no cumprimento do sétimo mandamento, também na minha roupa. Eu preciso estar atento a isto, porque a moda hoje é uma moda, sobretudo, erotizada. É uma moda sensualizada. Por isso eu tenho que agir conforme a Escritura Sagrada, conforme a santidade requerida a mim, nesse aspecto. Desde o sapato até um chapéu, tudo eu preciso mostrar pureza, pureza de vida. E aí é claro que, como eu disse, envolvem os dois sexos, tanto homem quanto mulher, mas as mulheres num caráter mais incisivo, por conta de que a moda ela também abusa muito na erotização, na roupa que as mulheres usam. As mulheres de Deus, as mulheres piedosas, elas precisam ter muito cuidado com relação à forma como elas se vestem, como elas se apresentam diante da pessoa. O casamento daqueles que não têm o dom da continência, então, é o que Paulo diz, não é? Se está abrasado, deve casar. O casamento, de fato, é também, não é isso, mas é também o fortalecimento de uma vida sexual saudável, santa diante do Senhor, por meio do leito sem mácula, o amor conjugal e a coabitação. Então, aqui o nosso catecismo fala das nossas obrigações de casados e, de fato, nós temos uma obrigação com o nosso cônjuge, que é a utilização do corpo, a utilização lícita e santa. Paulo diz isso. Paulo diz que o corpo do marido não pertence a ele, mas à mulher. E o corpo da mulher não pertence a ela, mas o marido. Então, isso é uma linguagem para mostrar que, de fato, eu não posso me abster da intimidade no casamento, sob pena de o diabo aproveitar essa incontinência e tentar e destruir o relacionamento. Então, nesse aspecto, eu tenho que sim que cumprir as minhas obrigações íntimas no casamento também. Só há uma questão que pode suspender, mas por pouco tempo, que é a dedicação às orações. Fora isso, eu tenho que cumprir. Como eu disse, o leito no casamento é sem mácula, é sem pecado, é puro. Ele acontece para a glória do Senhor por meio de Cristo Jesus. Então, eu devo, sim, me apresentar sempre apto. A não ser, claro, para além das orações, claro, às vezes uma enfermidade, alguma coisa que pode também temporariamente suspender. Mas, ainda assim, devo evitar todos os esforços para cumprir o meu papel de cônjuge. Isso é muito importante, certo? Ele continua aqui dizendo: o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Então, aqui ele abrange ele abre o leque com relação a este pecado, dizendo que eu devo evitar todas as ocasiões de impurezas e, além disso, resistir às suas tentações. E aí na pergunta 139 diz: quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? E aí temos a resposta. A resposta diz o seguinte: agora quais são os pecados, aquilo que eu faço para quebrar o sétimo mandamento? E aí a gente vê, à luz dos deveres, como esse mandamento também ele se abre, ele amplia muito. Então diz assim, resposta: os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, que foram os que nós acabamos de ver, ele diz o seguinte: são o adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais. Então aqui, o que o nosso símbolo de fé estão mostrando as práticas sexuais pecaminosas. Então, sim, é pecado o adultério, é quando eu traio a minha esposa, o meu esposo, então isso é pecado. A fornicação
é quando eu pratico o sexo antes do casamento. Lembrando que hoje o nível, o padrão de namoro dentro das igrejas é muito difícil. Por isso, no namoro não pode haver nenhum contato físico, nenhum. Não há esse direito de toque, de beijo, de nada. Não pode existir, porque aquele corpo não é meu, não me pertence. Eu ainda não sou casado. Como é que eu vou dar um beijo nos lábios de alguém, sendo que aquele corpo não me pertence? Então, um beijo na boca, os abraços muito íntimos, nada disso deve acontecer, porque isso se torna fornicação. O rapto, isso aqui é quando isso envolve, por exemplo, tráfico de seres humanos, e esses seres humanos são submetidos a uma vida degradada, uma vida sexualmente destrutiva. O incesto, que é entre parênteses consanguíneos, então isso também não pode acontecer conforme a proibição da Escritura Sagrada. A sodomia aqui é uma palavra para o sexo entre dois homens. Então eu também tenho que entender que isto é pecado contra a palavra de Deus, tanto quanto o incesto, tanto quanto o rapto, tanto quanto a fornicação, que é o sexo antes do casamento, como o adultério, que é o sexo fora do casamento, já nesse ambiente matrimonial. E ele diz, e todas as concupiscências desnaturais. E aí a concupiscência desnatural se dá, por exemplo, zoofilia, necrofilia, que são essas perversões existentes nessa área da intimidade, que também é pecado diante do Senhor, diante do nosso Deus. Aí ele continua dizendo quanto a estes pecados: todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros. Então envolve aí tudo, né? Pensamento, o que eu construo na minha mente, foi impuro, isso é pecado diante do Senhor. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, no caso, as mesmas comunicações. Então aqui é a maneira como eu me comunico. E aqui inclui, sobretudo, palavrões, né? Então a gente sabe que os palavrões, ou eles estão ligados à sexualidade, ou eles estão ligados aos dejetos humanos, né? Às fezes, coisas desse tipo. Então eu também tenho que, no momento de raiva, no momento de xingamento, utilizar essas palavras, né? Eu tenho que evitá-las ao máximo, né? São palavras que se tornam palavrões. Então, e se você prestar atenção, é isso, né? Os palavrões, a grande maioria dos palavrões envolve uma união sexual ilícita. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. Então, os lábios do crente devem ser puros e limpos. Nós não podemos utilizar desse expediente, né? O expediente do palavrão. E aí ele continua aqui dizendo: o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos. Aqui é interessante, vamos por parte aqui. Então ele fala o comportamento impudente ou leviano, então aquela pessoa que é leviana no seu jeito, no seu falar, no seu trajar, é descuidado. Ao mesmo tempo, o vestuário imodesto, então utilizar a roupa como um elemento de sedução, não posso fazer isso. A proibição de casamentos lícitos, então quando você proíbe alguém de casar e você estabelece força sobre aquela pessoa, impondo a ela não se casar, isso é pecado diante do Senhor. Então eu não posso, obviamente, fazer isso. Assim como a permissão de casamentos ilícitos. Existem situações em que o casamento é ilícito, como o incesto, por exemplo. Então eu não posso permitir isso. Então eu devo agir contra, lembrando do princípio da palavra de Deus com relação ao casamento. Permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles. Então aqui está muito claro, né? Boates, prostíbulos, esses ambientes não é para crente. O crente não deve nem possuir e nem frequentar
esses lugares, de forma nenhuma ele pode agir dessa maneira. Os votos embaraçadores de celibato, aqui é uma alusão também a esses votos que advêm de uma religiosidade ou de uma ideologia que não é aquela que glorifica ao Senhor Deus, como por exemplo no caso dos católicos romanos, os sacerdotes católicos romanos. O nosso símbolo de fé vai dizer que isso é pecado. Porque como é que a Bíblia diz que o bispo tem que ser casado com uma só mulher e ter filhos e agora se proíbe? Então isso mostra claramente que o sacerdote, no caso dessas religiões, eles estão cometendo pecado e nós não podemos fazê-lo. Nós precisamos sim nos livrar desses votos que são embaraçadores, esses votos que não dizem absolutamente nada. A demora indevida do casamento, isso é outro aspecto também. As pessoas que protelam o casamento por questões que não são mais importantes do que o próprio casamento. No caso das mulheres, por exemplo, que querem estudar primeiro, querem ter carreira profissional e aí adiam o casamento por causa disso, cuidado, a gente precisa sondar o nosso coração, ver o que de fato reside nele. A mesma coisa o homem. Às vezes o homem até já tem um emprego, ele já ganha um dinheirinho, mas ele quer ter mais, ele quer ter uma mansão, quer ter 2 carros do ano, ele quer ter uma conta bancária recheada para depois casar. Cuidado, viu? Cuidado. Olha o que diz aqui o nosso símbolo de fé, olhando para a Escritura Sagrada. Nós não podemos fazer isto, mas devemos casar no tempo certo e não deve demorar muito, não. Quando chega o tempo, precisamos orar ao Senhor e buscar com responsabilidade o cônjuge e, claro, no caso do homem, ter a condição mínima de manutenção da casa e aí se casar. Diz assim, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo. Então aqui no caso das amantes, dos amantes, totalmente proibido. O divórcio ou o abandono injusto, isso é outra coisa também importante, porque, veja, existe uma cláusula de exceção para o divórcio, que é quando existe o adultério. Né? Então aí o Senhor Jesus mesmo disse que é lícito. E Paulo fala do abandono obstinado, quando o cônjuge incrédulo, descrente, abandona. Então aí você também está livre do seu jugo matrimonial. Fora isso, todo e qualquer divórcio é injusto e resulta no adultério, ou seja, a pessoa que se divorcia, se casa com outro, se torna adúltero e torna a outra pessoa também adúltera. Isso é importante também para a nossa compreensão. A ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura. Então veja que você também tem vários aspectos que envolvem também o 7º mandamento, não é? Porque está ligado a uma pureza física, a pureza do corpo. O 7º mandamento, ele se aplica à pureza do corpo físico. É bem assim que devemos entender. Então, esses pecados que são contrários como, por exemplo, glutonaria, bebedice, a sociedade impura, ou seja, ter amigos impuros, a ociosidade, tudo isso me leva a pecar contra o corpo e são meios também para eu pecar contra o 7º mandamento. Os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Então, o que o nosso símbolo de fé está dizendo é que eu não posso, obviamente, ter nada, né? Seja música, seja cinema, novela, seja o que for, que me leve a cometer esse pecado. Eu não posso fazer isso. Mas eu tenho que andar conforme a santidade que o Senhor requer de mim. É muito importante nós lembrarmos que o adultério, por que ele se aplica a tantas práticas? Porque ele se aplica também à questão da idolatria. Sabia disso?
A Escritura Sagrada mostra que a idolatria, o abandono do Senhor é um tipo de adultério contra ele. Então eu preciso ter muito cuidado e eu preciso entender o que significa guardar o sétimo mandamento. Então ali quando diz não adulterarás, não está restrito ao adultério, mas ele amplia para toda e qualquer atuação pecaminosa na área sexual contra o nosso corpo ou contra o corpo de outrem, corpo de quem quer que seja. É uma luta muito grande, mas nós precisamos, claro, da força do Espírito de Cristo, da atuação de Cristo na nossa vida, para que tenhamos uma vida pura, uma vida tranquila. E sempre lembrando que o relacionamento nosso com Cristo, como igreja, se dá por meio de um casamento. Nós somos a noiva e ele é o noivo. Então, assim como Cristo é fiel, Cristo é puro, nós também devemos ser diante dele. E isso deve refletir em minha vida a santidade necessária que eu devo ter para com o meu corpo, que diz respeito a uma sexualidade pura e santa. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição de hoje quanto ao sétimo mandamento e que estejamos atentos e aptos para o cumprimento em Cristo Jesus, lembrando que nós de nós mesmos não temos poder nenhum, mas Cristo, que é o santo, puro, o poderoso, é aquele que nos auxilia, que nos ajuda no cumprimento da lei do Senhor. Lembrando que nós cumprimos a lei em Cristo, porque Cristo é aquilo que nós chamamos de redenção ativa. Cristo cumpriu a lei e nós, em Cristo Jesus, somos aceitos pelo Pai. E nesta condição que nos dá tranquilidade, devemos lutar com todas as nossas forças pela ajuda do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é a presença de Cristo em nós, lutar contra este pecado. Bem, ficamos por aqui e na próxima semana damos seguimento às lições que tratam sobre os 10 mandamentos, de acordo com o nosso Catecismo Maior, se assim o Senhor Deus quiser. Então, até lá!